Eu sou fascinado pela dicotomia entre destino, coisas que já estão escritas, e o nosso dom do livre-arbítrio, a nossa capacidade, o nosso poder de escolha. Não é fácil de conciliar isso. Eu ouço a sua fala sobre a Bíblia e você diz o seguinte: olha, a Bíblia é um sistema hermético completo, ela vai do Gênesis ao Apocalipse, ela só nos promete duas coisas em vida: a morte e a aflição. E nisso eu vejo destino. Eu ouço o professor Augusto falar e ele nos mostra que nós temos um desequilíbrio crônico na nossa mente. Então, de certa forma, isso nos condena ao sofrimento emocional. E nisso eu vejo também destino. O professor Pondé fala que o grande protagonista na nossa conduta individual são as estruturas sociais. E aí, nesse sentido, eu também enxergo o destino aí. Então, eu queria saber aí dos mestres, qual é o nosso poder de escolha frente ao nosso destino bíblico, ao nosso destino psiquiátrico e ao nosso destino social. Bom, boa. Eu tô achando que ele está querendo fazer parte daqui. A pergunta foi tão boa que eu tô achando que ele está cavando para no próximo encontro ele tá. Tá convidado. Já no Netflix, né? Na Netflix, né? Eu sou fascinado pelo tema destino, tanto que tudo que eu faço, a minha marca, não só pessoal, mas corporativa, é destino. O nome desse lugar é Casa de Destino. Né? O nome do meu instituto de educação é Instituto Destiny. Então, tudo que a gente faz é com o nome destino. Existem duas correntes teológicas, Caio, muito fortes no cristianismo, que é o calvinismo e o arminianismo. João Calvino acreditava que tudo está escrito e você não pode fazer nada para mudar. Um grande pensador, inteligentíssimo, influenciou Genebra de uma forma tão impressionante que a sua forma de pensar, principalmente através de seus livros, expandiu-se para o mundo inteiro dentro do cristianismo. Mas o pensamento de Calvino era determinista, ou seja, está escrito e você não pode fazer nada para mudar isso. Inclusive a determinação da salvação. Alguns nasceram para ser salvos em Cristo Jesus e outros nasceram para o inferno, não importando como você vai se comportar na vida. Já Jacobus Arminius, holandês, 100 anos, quase 100 anos depois de Calvino, combate a tese, dizendo que, sim, Deus é soberano, Ele escreve as coisas, mas Ele nos dá o poder de escolha, que hoje essa é a linha teológica que eu mais me alinho. Eu nunca digo que eu sou, porque a vida está em movimento, a gente vai aprendendo, tem coisa que você está convencido hoje, daqui a 5 anos você está pensando diferente, mas na maturidade que eu acredito estar alcançando hoje, aos 44, estudando a Bíblia como eu estou estudando, eu me alinho mais com a teoria de que Deus escreve nossos dias, porque está escrito em Salmo 139, que Ele escreveu todos os nossos dias quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, mas também acredito no poder da escolha. Então, qual é a minha explicação lógica disso? Eu tenho 4 filhos. Eu faço planos de bem para os meus 4 filhos. Não tem nenhum plano maligno meu para os meus filhos. Para nenhum deles eu deixo de lado. Para os 4, são planos de bem. Jeremias 29, 11. Eu tenho planos de bens para você, são planos de bem e não de mal para dá-los um destino feliz. Então, o destino escrito por Deus para a gente é favorável. Nossas escolhas é que complicam tudo no caminho. Então, eu acredito na mistura de uma escrita de Deus para os nossos dias e o poder de decisão. O que isso tem a ver com meus filhos? Que por mais que eu tenha escrito coisas maravilhosas para a vida deles, sonho, quando eles chegarem na adolescência, eles vão começar a tomar decisões. E aí, todos os meus sonhos e projetos podem se alinhar ou provavelmente não. Eu passo a pergunta para o Pondé confundir mais ainda, por favor. Olha, eu entendo a ideia
de que na Bíblia haveria um destino, não só no sentido da predestinação, da teoria da predestinação, que você descreveu, mas no sentido de que a sofrimento, a morte, isso é uma espécie de destino, né? Os gregos eram obcecados pelo tema do destino e que quem tecia o destino, as boiras só tinham um olho, então elas eram meio cegas e, portanto, há um destino traçado, ele é cego, ou seja, não tem sentido nenhum, né? Tem, inclusive, eu falava ali há pouco, conversando com a Camila, em algum momento da fala do Augusto, eu me lembrei de um trecho do Macbeth, do Shakespeare, quando o Macbeth, o personagem protagonista, fala que a vida é um conto narrado por idiota, um ator correndo de um lado para o outro do palco, cheio de som e fúria, significando nada, né? Isso é uma tragédia shakespeariana que vai ao encontro da posição trágica grega. Então, eu entendo que se Deus estiver escrevendo o roteiro, ainda está bom. O pior é se for um idiota que está escrevendo um roteiro. Então, mas no meu dia a dia, eu sei que existem destinos. Eu estou fora da teologia, né? Eu poderia pensar dentro da teologia, mas estou fora da teologia. Então, assim, existe um destino dessa ordem, sofrimento, morte. Também existe um destino que você pode realizar algumas coisas, né? Existe esse ameaça do destino cego, que nos assusta muito. Existe o destino que o Caio fez a relação com o que eu dizia, que são o que se chama de determinismo sócio-histórico, que é o que eu estava descrevendo, né? E ele relacionou com destino, porque muitos acham que é um destino, já que é uma forma de determinismo, portanto, seria uma forma de destino, né? Agora, eu entendo que, primeiro, do ponto de vista... Mesmo do ponto de vista... Eu disse que não ia falar teologicamente, mas vou falar. Se eu pegar o conceito de Deus, tal como a tradição israelita e cristã, e a muçulmana também, gerou, sendo ele todo-poderoso, dono do universo. Se eu for falar numa linguagem aristotélica, o imóvel que tudo move, o incausado que tudo causa e o incondicionado que tudo condiciona, nós estamos na parte de baixo. Nós somos movidos, nós somos causados e somos condicionados. Então, para esse Deus, não há absolutamente nenhum problema se, ao mesmo tempo que ele fala que há predestinação, há livre-arbítrio. Porque ele pode tudo. Uma vez eu vi alguém dizendo assim, mas é um absurdo, como é que Deus pode ter feito Maria ficar grávida sem transar? Né? Bom, mas se o conceito de Deus pressupõe que ele criou o universo, fazer uma mulher ficar grávida sem transar é a coisa mais banal do mundo, né? Para esse personagem, para esse cara. Agora, do ponto de vista meramente histórico, cotidiano, ou seja, no âmbito do profano e não do sagrado, eu acho que há algum destino genético, né? Estou pegando destino no sentido geográfico, baixo, geográfico, histórico, né? Há destino num certo grau da família que você nasce. Mas eu acredito que grande parte do que acontece na vida, dependendo dessas variáveis, você tem um campo de decisão, sim. Então, há algum livre-arbítrio. Claro que eu não estou trabalhando com o determinismo do pecado, do Santo Agostinho. Nesse âmbito secular, então, que eu estava me movendo na minha fala, eu acho que com todos esses determinismos históricos, biológicos, geográficos, eu acho que há algum espaço para se produzir mais livre-arbítrio. E, aliás, essa é a tentativa moderna, no seu momento utópico, produzir mais seres com mais livre-arbítrio. Essa é a utopia moderna. Eu acrescentaria, porque você me lembrou algo muito importante, que eu acredito muito, Caio. Ele falou assim, existe um certo destino e um certo livre-arbítrio, essa é a palavra que eu usaria. Por exemplo,
Ninguém aqui escolheu onde nasceu. Então é destino. Você poderia ter nascido na Índia. Se você nascesse na Arábia Saudita, você provavelmente seria educado numa cultura islâmica e sua linha de pensamento seria outra. Mas você nasceu aqui. Então, não teve a ver com a sua escolha. O destino é tudo que é além da sua vontade. Então, é um certo nível de destino. Mas a partir daquilo que você já pode tomar decisões, entra o livre-arbítrio. Ou seja, eu não escolhi em que família eu nasci. Não sei se eu não escolhi meus pais, não escolhi a cidade, não escolhi minha condição física, não escolhi nada disso. Mas eu decido como eu vou lidar com isso. Por exemplo, eu sou patrocinador, nossa Casa de Destino aqui é patrocinadora da ACD, Associação das Crianças com Deficiência. Então, a gente vai geralmente fazer visitas lá, porque a gente entrega as doações e tudo, financeiras. E aí, você conversa com uma criança que nasceu sem os 2 braços, ela está feliz, está dizendo, não, eu nasci assim, e aprendi a comer com o pé, e já estou pintando agora, virei pintor. E aí você fala, como é que ela pode estar feliz? Eu estou cheio, na minha cabeça, estou cheio de medo, estou cheio de problema, estou cheio de preocupação, o garoto nasceu sem os 2 braços e está feliz pintando com o pé. Então, tem pessoas que pegam aquilo que já foram destinadas, geografia, condição física e etc., e usam o livre-arbítrio para fazer daquilo o que quiserem com a vida. É nisso que eu acredito atualmente, respondendo o Caião. O psiquiatra vai responder agora. Bom, O destino é o frontal. O destino. Rivotril e o destino. isso daria uma tese de um circo e de um manicômio ao mesmo tempo. É verdade. É muito bonito debater esses temas, porque são realmente muito profundos e mexeram com as raízes do pensamento humano ao longo da história. Não vou falar sobre o que vocês abordaram, que tem muita inteligência, tem perspectiva. O destino, para mim, não é inevitável, mas uma questão de escolha. Nós nascemos através de uma luta interminável, até mesmo do ponto de vista genético, que é aparentemente um destino inevitável, a carga genética que você tem. Se vocês pensarem bem, vocês foram os maiores alpinistas da história. Escalaram Everestes, foram os maiores nadadores do mundo, os maiores maratonistas que já existiram. Quando isso? A fecundação. Quando lutaram para sobreviver ou para fecundar um óvulo com 40 milhões de concorrentes. Eu me lembro que eu estava dando uma conferência em Angola e tinha uma pessoa forte, alta, falou, doutor Cury, eu sou o William Bonner de Angola. Eu sou o âncora mais importante de Angola. E eu quero agradecer aqui que eu descobri que eu sou um espermatozoide vencedor. A vida, de fato, é um contrato de risco. Se fosse outro espermatozoide, seria uma outra carga genética, não seria você nem eu. Só que muitos jovens falam, eu não pedi para nascer, como se eles estivessem destinados inevitavelmente. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Só que as nossas decisões também não representam plenamente o livre-arbítrio. A livre decisão, a livre escolha, a autodeterminação, ela ocorre dentro de parâmetros da cultura, do relacionamento com as pessoas, dentro dos padrões de comportamento. Sociais, como o Sociais Pondé colocou. também. Se vocês, vou perguntar em destaque para as mulheres, vocês se vestiram de uma maneira bem espontânea na época da Covid. Por que não se veste hoje socialmente também? Por causa dos padrões. Se você comprasse uma roupa que lhe cai bem e você à noite lavasse e no outro dia a vestisse, provavelmente não sentiria tão confortável, porque as pessoas não se vestem apenas para si.
se vestem para as outras. Então, o livre-arbítrio, a livre decisão, ela ocorre dentro de padrões. Só que o ser humano, quanto mais ele é livre, ele tem autocrítica para questionar suas próprias decisões, para dar musculatura a elas, para ser responsáveis por elas. Existe o princípio da corresponsabilidade social. Eu não sou responsável pela guerra que ocorre no Oriente Médio, mas no fundo, cada pequeno comportamento gera um efeito em cascata em milhares de pessoas e você acaba sendo corresponsável. Ninguém vive alienado. Então, essa teia chamada vida, essa teia chamada relações humanas, ela deve sempre nos levar a remeter que devemos cultivar o máximo de humildade, o máximo de controle do ego. Caso contrário, nós nos colocamos como deuses e as pessoas acabam gravitando na nossa órbita. Eu acredito que Deus, esse autor da existência, deu para o ser humano uma capacidade de escrever a sua própria história. Embora vários elementos, como você disse, o local do seu nascimento, os seus pais, o ambiente social, não dependeu de você. Mas o que é importante não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com que você. É o que você faz com o que fizeram com que você. Todas as variáveis que você não tiver o controle. Assim, somos pequenos caminhantes que se reinventam a cada momento, se angustiam, se alegram e aos poucos vai construindo um roteiro que tem sintonia com esse autor da existência. Porque se tudo fosse previamente prescrito, previamente predestinado, Deus seria injusto. Nós seríamos apenas um projeto que não deu certo, como Voltaire dizia. Ou Deus não existe, ou o ser humano é um projeto que não deu certo e ele abandonou o ser humano. Mas, muito provavelmente, como o Pondé falou, se ele é tão poderoso, ele é poderoso também para suportar as nossas escolhas erradas e nos dá sempre oportunidade para reescrevermos a nossa história e para vivermos nossos melhores dias, se assim optarmos por eles.